Uma cidade tem ruas, bairros, vilas, esquinas. Uma cidade tem casas. Uma cidade tem histórias das pessoas que moram nas casas. Histórias contadas pela própria casa, porque a casa fala, a casa é um retrato. Uma casa que fica naquela rua e é pintada daquela cor amarelo desbotado, conta uma história diferente daquela outra casa que tem escadas, janelões, telhados altos, roseiras vermelhas e portões de ferro. Ainda mais diferente daquela casa que inesperadamente surge numa rua, assim, de repente, toda pintada de verdão vermelhão. É um espanto. Ah, tem ainda aquela casa que fica numa curva, bem na esquina. Imagina como é essa curva lá dentro da casa. Já viram uma casa dessas? É tão lindo quando a pessoa constrói sua casa como ela imaginou. Se a cidade tem alma, a casa tem coração. Sim, porque a casa é concreta, tem tijolos, cimento, telhas, ferro, tinta, ladrilhos, pedregulhos. Então, ela é um coração daquele que mora nela. Quando vemos uma casa, ela conta para nós uma história. Repara nisso se ainda não reparou. Ela revela a família, a aposentada, a deficiente, o avô, o casal, o operário, a costureira, a fofoqueira, os velhinhos, os inquilinos, a mocinha recém-casada, o senhor cheio de manias, a mãe viúva com a filha solteira, o empresário, a dentista, o mecânico, o homem rico, a esposa divorciada, o advogado, a dentista, o hippie, a professora, a moça que faz bala. E ainda tem casas que você nem imagina quem está lá dentro. Parece que mora um casal sem filhos, quando na verdade moram duas famílias, com quase 14 pessoas ao todo, mais cachorro, gato e uma lojinha no fundo. Essas são as casas surpresas que você se pergunta como é que cabe tanta gente. Com certeza a casa tem coração. O coração de quem mora, de quem a comprou, de quem a construiu, de quem a doou, de quem alugou, de quem recebeu. Essa insistência em falar da casa como se fosse uma pessoa é que, na verdade, ela é uma pessoa. As casas fechadas, não as casas abandonadas, fechadas, elas sofrem um pouco, mas só um pouquinho. Já as casas abandonadas, elas não sofrem, porque elas ainda contam as histórias. Ela conta as histórias daqueles que já foram embora. E o coração da casa, mesmo velhinho, descascado, ainda bate. Essas casas são tão lindas, é como se a gente pudesse ver quem morou ali,
São lindas porque imaginamos sua história. Por isso que sempre ouvimos: essa casa tem história. Tem algumas casas que têm uma ternura que só vendo. Olhamos para ela e nos emocionamos, quase choramos, porque lembramos de alguma imagem da nossa infância, daqueles primeiros desenhos que fazemos quando criança. Olha ali, naquela rua. Naquela rua tem uma casa que nós todos moraríamos nela. Não por ser grande, moderna ou bela, mas por ser pequena e apenas com uma janela. A cor é aquele amarelo desbotado. Tem uma luzinha na varanda, um passarinho na gaiola, o guarda-chuva pendurado. E tem um som que me parece som de rádio, que nos faz esticar o olhar para além da janela. Tem casas que nos convidam a entrar, sentar, tomar café e conversar. Tem casas que nos levam diretamente para o quintal, com jabuticabeira, goiabeira, ou ainda com aquelas latas de óleo cheinhas de plantas. Tem casas que batem a porta na nossa cara. Tem casas inteirinhas fechadas, outras com as fachadas beirando a calçada, outras ainda com a porta aberta o dia todo. Não tem nem tramela, que quer dizer fechadura. Tem casas que a dona não sai da porta ou da janela, ou ainda quando passa alguém ou faz um barulho na rua, ela abre a cortina, a luz acende e o cachorro late. Essa é a casa da fofoqueira. Agora, tem poucas casas com campainhas, porque as pessoas estão usando um botão com uma televisãozinha para você ser visto lá dentro. Essas são as casas medrosas. Mas ainda batemos palma na porta da casa para chamar alguém, ou ainda damos um berro chamando as pessoas com quem queremos falar. Ô de casa! Tem cada casa linda lá naquele bairro, lá em cima, com tijolinhos à vista, pintadas solenemente de branco, varandões no alto, muros de pedras todinhos desenhados, garagens que se abrem com botões, carrões, folhagens que sobem pelo jardim desenhado por paisagistas. Mas casa é casa. E não podemos ter preconceito, porque tem casas grandes e casas pequenas, casas lindas e casas simples. O importante é que cada casa conta a história de quem mora lá dentro, porque até quem tem mais dinheiro também sonhou um dia com a sua própria casa. E que legal que ele conseguiu construir. A mesma casa chique mora ao lado daquela casa pequena, com cor amarelado desbotado. E é tão bonito quando as casas se misturam e não são parecidas, porque cada casa tem um rosto e cada rosto tem sua casa.
Agora você compreende quando falamos casa própria. Quer dizer isso e não outra coisa. Uma casa fala, uma casa retrata, uma casa é sempre o sonho de quem mora nela. Quando a casa fala, é quando a gente compreende o sonho de quem a sonhou e vemos o rosto de quem mora nela. Uma observação. Isso não é uma fábula, é um retrato. E todo retrato é pura imaginação. É a coisa mais gostosa da vida. Viver. Deus dá onde vida para nós, né, filha? De saúde, felicidade. Não é mesmo? Eu sou Roberta. Eu sou a Giovana. Eu sou a Tamara. Eu sou a Letícia. Eu sou o Luiz. Eu sou Tatiana. Eu sou a Ariana. Eu sou o Mar. Eu sou a Aline. Eu sou a Dani. Eu sou o João. Eu sou o Ti. Eu? Eu sou a